Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, super bem-vindos ao nosso bate-papo intercontinental. Pois é, semanalmente eu, Tatiane Moreira, e a minha amiga, que inclusive acabou de entrar, a Cristina, nós fazemos um bate-papo sobre desenvolvimento. Você está super convidado, super convidada. Vamos lá. Eu só vou esperar ela já está entrando aqui. Ora, muito boa tarde. Olá! Estamos com um ar um bocadinho diferente. Tu continuas com um ar de calor e eu continuo com um ar de frio. Não há volta a dar-lhe. Nem me fala. Tá muito frio aí na sua terra? Não, não é na minha terra. Nós estamos, em Portugal, estamos com uma espécie de uma tempestade que não é tropical, não é? Portanto, estamos com frentes frias e com temperaturas negativas. Portanto, bem-vindo ao inverno, não é? Pronto. Pois é. E vocês? Com aquele calor, não é? Calor de 40 graus. Não há condições, não há condições. Faz parte, faz parte. E aí, tudo bem com você? Como é que foi a semana? A correr como de costume, mas é bom, é um correr saudável, é um correr interessante, não é? É, E por aí correria também, total. hoje estás com um cenário, voltaste ao cenário tradicional. Eu voltei. Semana passada eu passei uma semana na casa da minha mãe, na chácara, então, para relaxar um pouquinho, mas agora já era. Agora o ano começou, daí já era. Estamos aí, portanto, boa, muito bem, fantástico. Ok. Não é? E então, Escuta, nós hoje. Desculpa, de- diz. você está me vendo, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Não me estás a ver bem, é? Ok. Não, eu tô, é porque eu tô sem o foninho, daí eu queria ver se você tá me vendo, tá me ouvindo bem. Tudo em pé, tudo em pé, tudo em pé. Será que eu coloco meu. Tá aqui, qualquer coisa você me fala, tá bom? Mas está-se bem. Sim. Então. Então vamos lá, eu vi que você postou hoje, eu adoro Sim. essas postagens, sobre o. Eles estão fechando alguns estabelecimentos, né? Novamente, né? Estamos a entrar em confinamento novamente, é verdade, é verdade. Eu vi que você postou. Aqui, eu acho que vai ser a mesma coisa, viu? Espero que não. Eu espero que não, mas É. era sinal que vocês estavam a fazer melhor do que nós, portanto, espero que não. Vocês estão se vacinando já? Yep. Estamos, sim, senhora. Os profissionais de saúde e começaram pelos profissionais de saúde e depois vão passar para o pessoal mais idoso ou com problemas de saúde que assim o exijam. É a mesma coisa aqui. Eles vão começar ainda. Na verdade, aqui está em processo de aprovação para depois Já foi começar. aprovado. Aqui parece-me que o que faltam agora são vacinas. Já. Houvesse vacinas e havia mais gente para ser vacinada. Mas pronto. Mas isso é outra conversa. Muito bem. Mas sim, vamos entrar em confinamento. Vamos. E vai ser um desafio para toda a gente. Portanto, espero Novamente, né? que para além do desafio económico e social, que não seja um desafio mental. Portanto, espero que as pessoas usem todas as ajudas que têm à disposição e que tornem os dias o mais tranquilo e o mais agradáveis possíveis. Pronto. Com certeza, com certeza. E você sabe quando você postou isso e a gente decidiu falar? Hoje o tema é o quanto nossos relacionamentos interferem, né? Na nossa performance, no nosso desempenho, né? No nosso sucesso, vamos falar assim, né? Exato. Quanto tudo que as pessoas à nossa volta, o quanto elas interferem. E isso tudo que a gente começou a falar, eu acho que vai muito ao encontro disso, né? Porque realmente nós somos seres sociais, nós temos que Completamente. lembrar disso. Completamente. E,
E existe uma democracia onde nós temos que seguir, né? O que não entrando no termo político, né? Mas que nós Nunca temos que entramos. seguir. E tudo isso nos influencia muito, né? Em todos os aspectos, né? Completamente, completamente. E quer queiramos, quer não, a verdade é que muito daquilo que passa aqui em casa, não é? Tem uma influência importante, eu diria, pesada, naquilo que acontece no resto da nossa vida. É óbvio que o contrário também é verdade, mas não deixa de ser verdade. Ou seja, aquilo que passa no resto da vida também tem uma influência cá para casa, principalmente quando a gente o traz para dentro de casa. Isso é uma verdade. Mas o contrário é claramente aquilo que acontece mais. Pelo menos é o que me diz a experiência, não é? É que a gente começa a falar dos resultados profissionais e acabamos a falar dos problemas que têm com os filhos, do que seja, não é? Do que seja. Claro. Porque todos os nossos relacionamentos, eles são desafios, né? E eles nos afetam positivamente ou negativamente, né? Isso é Completamente. importante a gente salientar e a gente saber porque as Completamente. coisas. E quer queiramos, quer não, por muito que a gente faça de conta, ai não, eu sou um profissional, sou não sei o quê, sou não sei o que mais, e sou efetivamente, mas também sou pessoa. E quer queiramos, quer não, nós temos que ter cada vez mais claro dentro da nossa cabeça, vou-te pousar aqui, que somos pessoas. E ao sermos pessoas, somos isso tudo ao mesmo tempo. E esta busca do equilíbrio é absolutamente essencial para nós sermos, eu diria, realizados naquilo que é a nossa vida, que é um todo. Não, sem dúvida, sem dúvida. E além de você conseguir enxergar o impacto disso, muito se fala atualmente sobre as profissões do futuro, as habilidades do futuro, né? Vamos olhar para o futuro, né? A gente sempre olha para o futuro, né? E lidar com pessoas, eu acho que é a pauta, né, É da base, atualidade, digamos assim. Se não você não é? souber aprender a lidar com isso, você não sabe nada, né? É base, não é? Para, esta é uma das lutas, por exemplo, que eu tenho sempre que falam em gestão de empresas, não é? Isso. Em gerir um negócio. E eu pergunto sempre, mas quais são as capacidades que têm para gerir pessoas? Porque gerir um negócio não é gerir compras, não é uma folha de Excel, é pessoas. E esta é, se calhar, a grande falta que a maioria das pessoas que estão à frente de negócios ou que têm um negócio experienciam. Porque estão preparadas. Eu no outro dia dizia-me um cliente: olha, eu com vendas e tudo, está tudo muito bem. Agora, isto de liderar pessoas, de gerir pessoas, é muito complicado. É muito complicado. As pessoas são muito complicadas. E eu comecei-me a rir um bocadinho, que não tem piada nenhuma, mas comecei-me a rir para dentro e a pensar: mas olha que são tudo pessoas. E às vezes é isto, é eu não ter esta capacidade de lidar com pessoas. E eu diria que tudo começa muitas das vezes por eu não saber lidar com esta pessoa. E a partir Ah, daqui vai por aí fora, não é? Vai por aí fora. não, sem dúvida. Quando nós falamos com pessoas, a primeira pessoa que você precisa saber lidar é com você mesma, né? Se Totalmente. você não souber lidar com você, se você não souber quem você é, se você não souber, nossa, aí a gente volta para o pilar, né, do desenvolvimento pessoal, né, que a gente é o que a gente fala aqui, né, Sim. sobre desenvolvimento pessoal, né, e o pilar é o autoconhecimento. E quando você não se conhece, você não sabe lidar. E quando você não sabe lidar, esquece, porque você não tem nada, você não tem Mas sabes que eu sucesso, acho, mas sabes que eu acho que o buraco ainda é um bocadinho mais abaixo. Porque acho que às vezes nem é questão de eu saber lidar. É uma coisa chamada empatia. É eu ter a capacidade de olhar para a minha vida e perceber que houve, se calhar, momentos em que eu não fui exatamente feliz.
E aqui quando eu digo feliz não é eu sentir-me feliz, é o momento em si não trouxe só de cima o melhor de mim. E se eu olho para o outro e vejo que ele está no mesmo momento em que eu já estive, esta capacidade, primeiro de eu perceber o que é que aquela pessoa está a passar, porque eu já passei, não é? E a capacidade de entender que a pessoa também pode fazer asneira. E, portanto, se calhar, se eu lhe disser, olha, eu já passei, já estive aí, já fiz isto, e se calhar aquilo que tu estás a pensar em fazer não é a melhor coisa. Ora vamos pensar aqui de uma forma um bocadinho diferente. E é curioso que é uma das coisas que nós fazemos muito com os nossos filhos, não é? Que é, não é? Os exemplos, eu já sei isso, eu já fiz isso, já passei isso, e depois com as outras pessoas, com as pessoas que lideramos, com as pessoas que fazem parte da nossa parte mais social ou mais profissional, não somos capazes de ter o mesmo tipo de comportamento ou de postura. Pois é, pois é. Isso é muito interessante, né? Quando você enxerga isso, né? Você consegue visualizar isso. Muito interessante. Você sabe que eu estava lendo esse livro aqui, agora eu estou lendo esse livro, Educando Meninos, né? E uma das coisas que esse autor ele fala assim: eu só contrato pessoas que têm um relacionamento bacana com os pais, com o pai e com a mãe dele. Eu não fico vendo muita qualificação profissional, porque isso é muito similar nos currículos, ele fala assim, né? Então, eu vou direto, né, na chave. Se ele se comunica, se ele tem um relacionamento pelo menos amigável com os pais, é uma coisa que você consegue trazer para dentro do trabalho, né? Para dentro da sua equipe, para dentro do seu, né, do seu dia a dia, né? Porque Nossa, eu acho porque há os tais padrões de comportamento, não é? E nós somos um conjunto de padrões de comportamento. Nós às vezes é que achamos, não, somos muito complexos. Não somos nada complexos, somos relativamente simples. Eu diria até básicos. E às vezes precisamos disto, precisamos de ter a noção que somos isto, que somos simples, que não somos assim tão complexos. E o que temos é muitas das vezes padrões de comportamentos e que vamos repetindo ao longo das nossas vidas e em diferentes áreas, mas que simplesmente não nos apercebemos, porque lá está, como tu dizias ao bocado e muito bem, não paramos para pensar porque, olha, espera lá, o que é que eu fiz aqui? Olha, curioso, mas eu já fiz isto também lá atrás, e já fiz isto ali, já fiz isto acolá. E essa capacidade de eu parar e de perceber faz com que eu me faça avançar. Porque de outra forma vou andar sempre em loop, não é? Vou andar sempre, faço aqui, depois volto a fazer, depois volto a fazer, depois volto a fazer, não é? Nós temos todos esses padrões, né? E infelizmente muitas vezes nós até desconhecemos esses padrões, né? Por isso que a gente falou do autoconhecimento, né? E uma das coisas que eu posso sugerir, que é uma das coisas que eu particularmente eu faço, e eu vou fazer com meu filho, inclusive, quando você aprende, quando você vai a novos cenários, você aprende um mundo novo. Como assim? Teve uma época onde eu participava a gente chamava de caravanas, né? Onde todos os finais de semana nós íamos ajudar as pessoas que estavam precisando. A gente ajudava o pessoal do soro positivo, de AIDS, a gente ajudava casas de recuperação, a gente ajudava o pessoal que morava em palafitas, né? Em lugar onde não tem esgoto. Ou seja, são vários cenários, né? E quando você começa a participar de cenários diferentes do seu, né, você enriquece, você aprende, você entende quem você é nesse mundo, você entende essa empatia, inclusive, que você comentou, que é fundamental, inclusive, né? Tudo isso ele aflora de uma forma muito bonita, né, dentro de nós, para poder... E repara, isso é muito importante quando estamos pessoas da nossa idade, mas é extremamente interessante quando ainda não estamos na nossa idade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, com malta mais nova, com malta tipo... Velha,
Não, senão estava-me a chamar a mim também, não, mas não é. Não, mas sabes que isso é mudar um bocadinho o cenário que tu tens à tua volta. Ou seja, tu fazes um filme dentro da tua cabeça. Se eu pegar nesse cenário e o aumentar, o filme fica naturalmente maior. Eu notei, e eu acho muito bem que faças isso com o teu filho, porque eu notei muito isso na minha rapariga. Ou seja, quando ela começou a contactar com realidades, e foi na altura quando começou a dançar, com realidades que não tinham nada a ver com o que ela estava habituada, ou seja, pessoas que trabalhavam, que estudavam, que tinham que fazer sacrifícios, que contavam dinheiro, que tinham uma vida diferente, que tinham uma realidade diferente, tinham uma dedicação diferente, mas tinham na mesma um sonho. Ela começou a perceber que a realidade que tinha à volta dela, que de alguma forma era uma realidade protegida, não é a realidade do resto do mundo. E isto foi importante. Foi importante para quê? Para eu me perceber que se eu quero ter uma noção do que é o mundo, eu vou ter que sair lá para fora. E foi quando ela saiu de cá para estudar fora, exatamente. E o que ela me dizia era isto. Viana não é grande o suficiente para mim. E ter esta noção dentro da minha cabeça que eu quero mais mundo do que aquilo que eu tenho é importante. E às vezes nós temos isso em determinadas idades, lá está, e depois acabamos por perder essa noção ao longo do caminho. E esta é a coisa mais interessante que eu acho que existe na área do desenvolvimento comportamental ou na área do autoconhecimento, é eu perceber que o cenário que eu tenho hoje não tem que ser o cenário que eu vou ter para sempre. E que, muito pelo contrário, depende absolutamente e totalmente de mim eu começar a construir o cenário que eu quero no futuro. E avançar, seja lá para o tamanho que ele for, de preferência que seja muito maior do que aquilo que tenho agora, não é? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é você fazer uma projeção de quem você realmente quer ser, né? Tudo bem, meu cenário hoje é X, né? Só que qual o cenário que eu quero participar? E para você ter esse desejo, né? Essa imaginação, vamos falar assim, né? Você precisa conhecer mais do mundo, né? Você precisa saber mais, senão você não vai conseguir projetar, né? Você não vai conseguir falar, poxa vida, eu posso mais o quê? Se eu não conheço, né? É muito interessante isso, né? Precisa ver neve. Então, precisa. Nossa, e isso é muito bacana. Pra você ver o quanto isso impacta a gente, né? O quanto isso Completamente. é rico. E são coisas simples do dia a dia, sabe? Que a gente que pode praticar, que você fala assim. A gente costuma falar muito, né? Vai dormir um pouco mais sábio, né? Do que você acordou, né? Essa prática é super simples. Sim. Mas o que que isso quer dizer? A gente pode aplicar a isso que a gente está falando agora, Sim, né? na Se você prática, claro que pegar sim. para a vida, né? Eu tenho uma amiga que ela falava assim para mim: ai, hoje eu fui viajar para a Holanda, agora na pandemia, né? Daí no dia seguinte, ai, hoje vou viajar para a Alemanha. Ela pegava o Google Maps, ia passear, ia fazer, ia conhecer. Ela falava: nossa, olha, eu achei isso, eu achei aquilo. Ela vislumbrou tanto, 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 e é muito gostoso, porque a gente consegue se projetar no futuro fazendo isso, né? A gente consegue Completamente. entender que a gente pode mais, né? E, e, e percebemos que afinal o mundo é muito pequeno. Eu há bocado estava a falar com alguém aí do Brasil e estava a dizer exatamente isso. Nós temos uma noção de espaço, nós portugueses, uma noção de espaço e de número absolutamente diferente da vossa. Ora pensa um bocadinho comigo. Nós temos um país que a distância de um ponto ao outro, não é? São 600 quilómetros. 600 quilómetros para vocês é ir ali ao lado. É, Nós temos 9 milhões, 10 milhões de pessoas, que eu acho que não são 10 milhões, mas pronto, ok, 10 milhões de pessoas é o número oficial. Vocês têm 260 milhões. é, Obviamente, o número, o tamanho é absolutamente diferente. Porque repara, eu falo às vezes com pessoas aí que me dizem assim: eu vou ali, gosto muito de fazer surf, mas a praia mais próxima está a 600 quilómetros. Mas pronto, a gente combina e vai, um fim de semana e vai. E tu pensas assim: 600 quilómetros é ir de cá do norte até o Algarve, que é tipo uma viagem, não é? Tu fazes.
E esta noção de distância, de tamanho, tem tudo a ver com o que eu imagino aqui dentro. Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Claro, E é isso. claro, não, sem dúvida. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso impacta muito, né? Inclusive o nosso emocional, né? É interessante, o nosso emocional que manda, né? E quando a Totalmente. gente. O E, nosso e, e depois, emocional que manda. e depois acabamos por nos limitar. Eu estava agora, estava a ouvir agora a falar, estava-me a lembrar. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa que, portanto, eu morava numa cidade e trabalhava noutra. E eram 30 quilómetros de distância. Eu fazia aquilo todos os dias, não é? 30 para um lado, 30 para o outro. E ela, a alturas tantas, acabou por me confessar que na vida dela toda, e ela já na altura tinha 30 e muitos anos, ela só tinha ido à cidade onde eu morava 2 vezes na vida dela. Estamos a falar de 30 quilómetros, não estamos a falar de, percebes? E isto é muito representativo do que se passa dentro da cabeça, dentro da minha cabeça. Ou seja, se eu tenho a noção que é 30 quilómetros da minha distância, a minha zona de conforto, é isso. Mas às vezes o problema é que a minha zona de conforto não tem sequer quilómetros. Tem 3 metros aqui em toda a direção, não é? E é assim um círculo e pronto. E aí, se há um desafio que a gente pode começar a deixar às pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir, é exatamente esse, é alargar este nosso círculo, não é? De forma a que a certa altura abarque, sei lá, o universo. Pronto, e acho que chega. Ele também se está a Chega. expandir, portanto. Não, com certeza, adorei, com certeza, adorei, muito bom. E isso é um impacto muito, muito emocional, porque as pessoas costumam muitas pessoas me procuram porque desistem, não conseguem finalizar seus projetos, porque não tem motivação, principalmente isso, né? Fala, poxa vida, mas eu quero, 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 e eu não consigo atingir, né? E essa perspectiva que nós acabamos de falar, né, que você colocou muito bem, ela ajuda, ela contribui muito com o fator motivacional, né? De você fazer, de você concluir, né? De você esse impacto emocional dentro de nós para que a gente se sinta capaz, né? De realizar, né? Aquele senso de realização que a gente sempre fala, né? Aqui, né? E uma das formas que eu encontro de alargar estes meus círculos, eu posso também partilhar com quem nos está a ouvir. E é muito simples. Eu faço leituras todos os dias e faço tendencialmente, aí não consigo fazer todos os dias, mas faço tendencialmente, sempre que estou, por exemplo, a trabalhar aqui no computador, não é? O que é que eu faço? Eu ponho em back-office uma série de outras coisas a acontecer. E, portanto, estou a ouvir aqui uma série de coisas. E a oferta é tão grande neste momento que eu acho que nós podemos escolher tudo e mais alguma coisa. Mas, acima de tudo, isso, o trabalhar que há aqui algo dentro de mim que amanhã vai ser melhor. Aquilo que tu dizias há pouco, do ir deitar-se mais sábia do que acordei, não é? Eu só consigo fazer isso se alimentar isto aqui de alguma forma. Seja com as tais leituras, como eu faço, seja com ouvir alguma coisa, com aprender alguma coisa, com fazer algum treinamento, com fazer alguma coisa que me acrescente. E aqui pode ser em qualquer área, não tem que haver uma área específica, mas se qualquer coisa que eu faça se me acrescenta, se me traz algo, eu estou já a caminhar para o tal eu que hei de ser no futuro, que é muito maior do que é o eu que sou hoje, não é? Não, sem dúvida, concordo e assino embaixo, mesmo porque existe aquela chamada interdisciplinaridade, né? O que é isso? Se você se focar muito na sua área, você não consegue ver os demais mundos que existem, né, além da sua área, né? É como o coach, vamos falar do coaching, né? Sim, que no Existe Brasil, o coaching. esta semana, o coaching no Brasil é o tema da semana, não é? Já percebi. Pois é, você viu? Então, eles estão criticando muito o coach, mas por quê? Porque eles não entendem isso, essa interdisciplinaridade. O que é? Tudo influi, né? Nós estamos falando de influências, né? Das pessoas, estamos falando de influência, tudo nos influi, certo?
tudo que eu estudei, por exemplo, eu sou formada em administração, nada a ver com coach, nada a ver mais ou menos, tem tudo a ver na minha concepção, entendeu? Então, você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, que para mim, no meu ponto de vista, esse quebra-cabeça ele é muito grande. Ele é muito grande, você entende? Se você quer fazer, por exemplo, um coach de carreira, você não consegue fazer só com uma formação de coaching. Você precisa saber sobre liderança, você precisa saber sobre gerenciamento, você precisa saber sobre economia, para você poder direcionar adequadamente seu cliente. Então, Sim, mas sabes, mas mais do que tu, lá está, tu saberes fazer, e eu sou alta defensora de que tu tens que ter uma boa formação e uma boa certificação e que a coisa tem que estar devidamente esclarecida. Que eu acho que o grande problema que vocês têm no Brasil neste momento é as coisas não serem claras, ou seja, não haver aí uma regra qualquer que seja ela qual for, mas não haver regra, não é? E depois, como em todas as atividades, há bons e maus profissionais e muitas das vezes os maus profissionais acabam por ter mais tempo de antena do que os bons, não é? Mas para além disso também é tu teres a tal empatia que falávamos há pouco no início, ou seja, é eu conseguir, enquanto coach, olhar para a pessoa que está do outro lado da mesa e perceber como é que eu a posso ajudar melhor pondo-me no lugar dela, não é? Não tendo os problemas dela, mas pondo-me no lugar dela. E essa diferença, essa capacidade de eu entender o que é que ela está a passar, faz toda a diferença. Para poder ajudar da melhor forma. Para poder ajudar da melhor forma. Claramente que sim. Claramente que sim. Quando você entende o outro mundo, fica mais fácil de você ajudar. E o teu mundo acaba Né? por crescer, e o teu mundo vai crescendo um bocadinho. Porque esse esforço porque no início é mesmo isso, é esse esforço de eu perceber em que ponto da vida é que o outro está, não é? Obriga-me a sair um bocadinho de mim, obriga-me a perder uma coisa que é o ego, obriga-me a pensar nos outros para além de pensar em mim. E isso faz toda a diferença. Nossa, com certeza. Faz toda a diferença mesmo. E como profissional, como cônjuge, Com como tudo, toda. com tudo. E é curioso que nós fazemos muito isso, eu acho que com os filhos, curiosamente, nós somos capazes muitas vezes de pôr os interesses e os filhos à frente dos nossos, e falo disto um bocadinho mais como se calhar como mulher, os homens se calhar não têm tanto isso, mas posso estar enganada, mas sim, acredito que não, nós temos aqui uma predisposição um bocado genética e social um bocadinho alargada. E depois, enquanto profissionais, enquanto amigos, enquanto familiares, enquanto uma série de coisas, temos algumas restrições nesta parte. E principalmente, como nós falávamos, quando tenho cargos de liderança, eu tenho que ter esta noção dentro da minha cabeça. Eu agora tenho menos pessoas a meu cargo. Mas quando eu tinha equipas bem mais alargadas a meu cargo, eu tinha essa consciência clara, esse peso, digamos assim, dessa responsabilidade, no sentido de perceber que havia não sei quantas famílias que dependiam de mim. E a melhor maneira de eu os poder ajudar era entender o que é que eles estavam a passar naquele momento, para poderem tomar as melhores decisões, claro que sim. Mas era um bocadinho isso. E, portanto, essa noção e essa realidade tem que ser claro dentro da cabeça de cada um de nós. Principalmente se tivermos os tais cargos de decisão, não é? E, agora, não nos podemos deixar abalar por tudo quanto seja sensações de frustração, de raiva, não é? Do porquê eu, porque não nos leva a ninguém. É tal questão do perder um bocadinho o ego para focar mais nos outros, completamente, não é? Sem dúvida. E quando a gente fala sobre tudo isso que a gente acabou de falar, de empatia, de você olhar para o outro mundo, para poder, né, para você poder equilibrar essas interferências, digamos assim, você precisa lidar muito com o ego. Isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, né? Porque o nosso ego ele é muito forte, né? E quando a gente deixa ele sobressair, a gente não consegue fazer tudo isso que a gente acabou de falar, né? Não, Você não. E, equilibrar, trazer uma empatia, de você, né, fazer uma coisa um pouco mais humana, digamos assim, né, no mundo. claramente, repara, os níveis de liderança que tu tens no futuro
são claramente baseados em compreensões e em pensar nas pessoas. Porque essa coisa do faz-se porque eu quero, ou faz-se porque eu mando, ou é assim porque eu decidi, parece-me que tem um bocadinho os dias contados. Há uma nova geração toda que não está disponível para esse tipo de relação. E eles são o futuro. Portanto, cada vez mais quem está a criar um negócio, quem está em postos de liderança, vai ter que perceber que, primeiro, tem que investir neles. Neles enquanto pessoas, enquanto líderes, enquanto orientadores, enquanto luz ao fundo do túnel. E depois vão ter que também ter a noção que isso tem que passar para o dia-a-dia. Portanto, não é uma coisa gira que eu fui ali aprender e agora aplico, e agora não aplico, e agora... Não, tem que ser mesmo um comportamento que eu assumo a partir de agora. E os resultados começam a aparecer. Sim, é algo contínuo, né, que nós precisamos, né? Todos os dias aprender um pouquinho, todos os dias conhecer um mundo novo, uma pessoa nova, seja lá o que for, né? Para você poder ir ampliando, né, esse senso né, de mundo, de pertencimento do mundo, né? Você ir ampliando isso. Isso é fundamental, né, para que a gente se sinta, inclusive, pertencente a esse mundo, né? Eu acho que isso é muito importante a gente comentar, né? A gente falar aqui. E acaba por ajudar o tal equilíbrio que nós falávamos no início, não é? Porquê? Porque quando as coisas correm bem numa área da minha vida, é tipo pescadinha de rabo na boca, não é? Acaba por influenciar o resto que passa na minha vida, e a parte familiar, e a parte económica, e a parte do desporto, e a parte dos amigos, e andamos sempre aqui à volta nisto, de que efetivamente, quanto mais equilíbrio eu tenho em todas as áreas da minha vida, mais fácil é eu ter a tal noção de felicidade, não é? Eu ter a tal noção de que estou no caminho certo, tal noção de que estou a fazer a coisa certa. E isso passa tudo por começar, que é curioso, aqui dentro, não é? Passa tudo por eu tomar uma decisão e eu começar a fazer a coisa certa, primeiro aqui dentro e depois vai-se ver aqui fora. Claro que sim, não há outra alternativa, não é? Não podemos viver só na nossa cabeça. Não, sem dúvida. Porque nós precisamos estar bem com a gente primeiro, né? Você precisa primeiro estar dentro dos seus padrões morais, dos seus padrões, né, éticos, estar orgulhoso de você, para que as pessoas à sua volta também tenham orgulho de você, também curtam, né, o seu desenrolar, né, da vida, né, das ações, né, para que tudo isso comece a fluir de uma forma natural, inclusive, né, em todas as áreas, né? Isso é muito bonito, a gente consegue entender isso. A gente fala, poxa vida, as pessoas não entendem quando a gente fala, poxa, chega no espelho e se dá um bom dia, sabe assim? Faz uma coisa que você acredita de verdade no dia, sabe assim? Deixa, aprende a falar não. Essas coisas que a gente fala, elas são tão importantes, elas são tão primordiais para o nosso eu, para que a gente tenha orgulho da gente, para que a gente desenvolva relações um pouco mais intimistas, um pouco mais, como é que eu posso falar? Especiais. Mais sólidas. Mais sólidas, né? É muito importante isso, né? Claro. Tem uma série de ações, né, que a gente sempre fala e é muito importante e que as pessoas façam para poder se sentir bem e ter relacionamento bacana e influenciar positivamente todo mundo à sua volta para ser feliz finalmente, né? Eu acho que esse é o final, né? Sabes que é uma mensagem muito... Eu vou usar a palavra cristã, mas se calhar é uma mensagem muito, muito básica, esta coisa do fazer o bem aos outros e o nosso bem vir pelo caminho, não é? Mas não deixa de ser uma mensagem de alguma forma refletida em tudo quanto é religião, que é, se eu ajudar o outro, não é, de alguma forma irei ser recompensado. E eu acho que já ultrapassamos a fase do ser recompensado numa outra realidade astral. Acho que seremos recompensados claramente nesta realidade que vivemos agora. Até porque não faz sentido nenhum eu andar a semear ódios e discordâncias
e outro tipo desse tipo de sentimentos, porque claramente tens vidas pequeninas. É a ideia com que eu fico. E tens vidas tristes. E, portanto, mais interessante do que isto tudo é eu ter a capacidade de perceber que se eu conseguir dar bondade, eu vou ter bondade. Se eu conseguir dar tranquilidade, eu vou ter tranquilidade. Se eu conseguir dar alegria, eu vou ter alegria. E isto é, para mim é básico. Para mim é básico. E se há algum conselho, digamos assim, que hoje poderia deixar assim como grande conselho é este. É que cada um de nós perceba exatamente o que é que anda a dar ao mundo e o que é que anda a colher. Porque cheira-me que se eu não tiver a dar a coisa certa, não é? Vou colher a coisa que não é certa também, não é? Isso é uma lei da natureza. Não dá para... Nós já dissemos aqui, mas não dá para semear laranjas à espera de colher maçãs, não é? Não, com certeza, é uma lei da natureza, né? De plantar e colher, né? Isso aí não tem como a gente fugir, a gente não consegue fugir disso, né? Isso é mais antigo do que, né, de qualquer outra coisa, né? Plantar e colher. Você só colhe aquilo que você plantou, né? Se você é uma pessoa que você costuma você contribuir com as outras pessoas, vamos falar assim, né? Agregar para as outras pessoas, você com certeza você vai ter de volta tudo isso, né? As pessoas vão contribuir com você. Inclusive, quanto mais eu procuro, eu sigo algumas pessoas, quanto mais eles falam, uma das coisas que é comum entre eles, né? Eles falam, distribua. Quanto mais você der para as pessoas, mais você vai ter em volta. É incrível isso. Todos eles em comum, eles falam a mesma coisa. Quanto mais você der de você, mais você tem. Sim, e curiosamente, muitas das vezes não estamos a falar de coisas materiais. Estamos a falar de Não, tempo, estamos a falar de atenção, por exemplo, eu acho que há um déficit muito grande, mais do que balanças comerciais e coisas que tais, há um déficit muito grande de atenção das pessoas. As pessoas não têm com quem conversar, as pessoas não têm com quem se abrir, as pessoas, apesar de estarem tão conectadas, não é? E estas ferramentas todas são fabulosas e são, não vamos dizer que não são, mas apesar de tanta conexão, a grande maioria das pessoas vive muito sozinho na cabeça delas. E às vezes é isto que elas precisam, é ter alguém que as ajude a pensar diferente. E isto não há dinheiro que pague. Tem que ter um não, preço, mas não tem valor. não tem valor mesmo, não tem valor mesmo. E eu diria que essa é uma. Se hoje você puder dar um presente para qualquer pessoa, é exatamente isso. É você sentar 10, 15 minutinhos, e aí, como é que você tá? E aí, né? É você fazer aquelas perguntas básicas. E aí, tudo bem Como com é que foi o você? seu dia? Não é? Por exemplo, Como foi o não é? É uma das conversas que nós temos sempre ao jantar. Como é que foi o seu dia? Conte-me. Correu tudo bem? Foi fantástico? Ok. Não, aconteceu alguma coisa de menos bom? Ok. Partilha aí. O que é que aconteceu? Ok. É, E é uma pergunta que eu acho que, por exemplo, cá em casa é uma pergunta absolutamente normal, mas reconheço que não deve ser a pergunta mais normal nas famílias. E não deixa de ser curioso, não é? Que é, eu moro com alguém e nem sequer me preocupa como é que o dia passou, como é que aquela pessoa esteve, o que é que aconteceu na vida dela, não é? E às vezes fazemos isto tanto com pessoas que teoricamente não são assim tão próximos, não é? Eu tenho muito isto é mesmo um conselho que dou aos pais, principalmente quando os filhos chegam àquela idade da adolescência, que nós sabemos que é um bocado a idade do armário e não sei o quê, que é estarem presentes, é manterem é. as linhas de comunicação aberta. E manter as linhas de comunicação não é fazer interrogatórios policiais, é Não, perguntar, mas perguntar de uma forma interessada para ajudar. E depois há um é momento que eu não sei exatamente verdade. qual, não é? E depois há um momento que eu não sei exatamente qual é, em que já não precisamos de perguntar, em que as pessoas já te, já te contam, não é? E o já te É, contam é extremamente interessante, porque depois eu acho que vai-te acontecer que é, tu chegas às reuniões
não sei como é que se chama aí, mas as reuniões com os pais, das entregas das notas e não sei o quê, e tu tens a capacidade de dizer, olha, perante aquela situação e tal, e há pais que olham para ti assim, tipo, mas isso aconteceu? Eu nem sequer sabia que isso tinha acontecido. Porquê? Porque lá está, porque em casa ninguém conta nada, e esse ninguém conta nada pode ser complicado. Pode ser complicado. Portanto, Se for entrar nessa seara, meu Deus do céu, quantos adolescentes se matam, quantas pessoas matam os outros, isso aí não precisa nem falar de homicídios, de... Nossa, isso aí é causa só falta de comunicação, né? A comunicação, ela é a chavinha, né, para a gente poder equilibrar sim, tudo isso que a gente está falando, né? e sabes que essa realidade do homicídio cá em Portugal não é uma realidade tão presente, se calhar, como a vossa é aí no Brasil. Portanto, não chego a tanto, não é? Mas a questão de haver muita gente que vive, lá está, aquela coisa que eu digo, de viverem sozinhos dentro da cabeça deles, esta é uma das idades em que eu acho que eles, aquilo que se fala tanto da idade do armário, não é? Ai, os miúdos chegam ali à adolescência e entram. Não tem a ver com, não tem só a ver, melhor dizendo, com eu estar a tentar encontrar onde é que é a minha personalidade e o que é que eu posso fazer e até onde é que eu estico a corda e que tipo de situações é que eu posso tomar decisões ou tenho que pedir ajuda, etc. Tem também a ver com isto, com este canal de comunicação estar cortado. Porquê? Porque eu começo a esticar a corda e alguém diz, isso é uma parvoíce, está calado. Isso não interessa nada. Agora não tenho tempo, etc, etc. E com o andar da carruagem, eu vou calando. Com o andar da carruagem, eu vou deixando de dar opiniões. E eu senti isso já na idade adulta, curiosamente. Quando eu estava numa determinada fase da minha vida, todas as ideias que eu dava eram parvas, não se podiam fazer, ou não eram boa ideia, ou coisa que o valha. E há um momento em que tu te recolhes em ti. Tu deixas de partilhar, deixas de pensar, deixas o teu tal mundo, em vez de se expandir, retrai-se. Os tais círculos ficam aqui assim, apertadinhos. E isso causa um monte de coisa, né? Dependendo do tipo de pessoa, né? Você pode causar uma depressão, você pode passar. A autoestima, então, ela vai lá para baixo, né? Porque você não é Na hora, reconhecido. na hora, na E hora. você, muitas vezes, você não consegue ter um relacionamento bacana, conjugal, né? Por quê? Porque você, com seus pais, não foi. Não teve comunicação. Então, eu não vou conseguir ter comunicação e você acaba não estabelecendo, né? Uma relação muito amigável, né? Conjugal. Isso Porque não sabes funcionar de outra forma, não é? A não ser, lá está, que aprendas, que estudes, que invistas em ti e que a coisa salte para outro nível de consciência, digamos assim. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu falei que eu fui passar uma semana, né, na casa da minha mãe semana passada, né? Minha mãe, ela chegou para mim e falou assim: Nossa, você conversa muito com o seu filho, né? Eu falei: conversa. Por quê? Porque ele pergunta, ele quer saber e ele tem. E toda vez que ele me pergunta, eu faço questão de responder, porque eu não tive essa resposta. O relacionamento, você acaba. É o que você acabou de falar, né? Quando a gente não tem o feedback, você acaba se fechando cada vez mais, né? E, e eu falei, eu não quero isso pro meu filho, então eu vou responder. Tudo que ele pergunta, mesmo que ainda não esteja na idade de saber, eu vou responder. Eu não quero nem saber. Se ele quer saber, eu vou responder. E, Eu e vou, sabes, vou, e, vou sabes, parar. e sabes que às vezes este é um conselho que posso dar aos pais, porque, não é? Quer dizer, tu estás numa idade um bocadinho mais atrás da minha. É o keep it simple. Ou seja, a maior parte das respostas é o mais simples possível, porque na cabeça deles eles não vão criar filmes muito complexos e com uma explicação simples eu satisfaço-me, porque eu a partir daqui construo o resto que eu quiser construir e a minha imaginação funciona. Mas eu tenho que ter uma base por onde começar. E às vezes é um bocadinho isto. E há pais que lá está, ou por falta de tempo, ou com menos paciência, porque também às vezes lá vêm já da parte profissional
com o copo absolutamente cheio, não é? E, portanto, já não há espaço para absolutamente mais nada. E às vezes os miúdos acabam por ter aqui alguma influência, é verdade, é verdade. E, portanto, parece que não, mas esta é uma ideia. Quanto mais eu mantiver o tal meu aro alargado, mais fácil é eu também ter espaço para assimilar e para conseguir conciliar todas as outras tarefas da minha vida. E isso é extremamente importante. Nossa, e é muito valioso, viu? Eu posso falar, viu? É muito valioso, isso é muito gostoso. Eu posso falar que essa minha convivência com meu filho está sendo mais rica do que eu não sei o quê. Porque a gente aprende tanto essa parte emocional, você fazer, você. Nossa, isso é muito valioso. O, o meu marido, todos os dias de manhã, ele me pergunta: e aí, você dormiu bem? Eu fico pensando, né? Eu falo, caramba, mas a gente dormiu na mesma cama. E ele mesmo assim, ele continua perguntando se eu dormi bem. Ele é muito bonitinho. Você fala, poxa vida, né? Você se preocupa, você tem esse querer, né? De saber como que a pessoa tá, como a pessoa naquele momento, né? Isso hoje em dia não tem mais, né? Você não vê mais dentro dos relacionamentos, né? Isso é tão valioso, isso é tão Começa, precioso, eu diria que começa por dizer bom dia, não é? Quer dizer, não né? é? Começa por dizer bom dia e depois tudo isso é muito, muito interessante. É muito interessante porque, repara, se eu tenho esse tipo de atitude com a pessoa que está ali ao lado, eu vou ter com toda a gente. Esse Claro. querer saber, esse interessar-me, esse preocupar-me, eu vou ter com toda a gente. E esta é uma parte importante que às vezes vamos perdendo no meio destas conversas, destas questões todas, que é a pessoa já está ali, está mesmo, portanto, pronto, se calhar não percebes, já está ali, quer dizer, então, mas tenho que lhe agora dizer bom dia. Sabes que há uma das cartas, eu acho que já falei disto aqui, mas vou voltar a falar, é diferente. Uma das cartas, das primeiras cartas que o Papa escreveu, este Papa, quando tomou posse, tinha a ver com os relacionamentos entre casais, não é? E as palavrinhas que às vezes esqueciam das pessoas dizer dentro dos relacionamentos, não é? E são muito simples: é o por favor, é o obrigado, é o com licença e é o desculpa. E estas são palavras absolutamente essenciais para qualquer tipo de relação. Não tem só a ver com relações amorosas, qualquer tipo de relação que não inclua isto no vocabulário, mais cedo ou mais tarde a coisa vai correr mal. Garantido. Experiência de acompanhamento vai correr menos bem. Porque depois isto é a base de sustentação para tudo o resto. É a base de sustentação para o dormir bem, é a base de sustentação para como é que foi o teu dia, é a base de sustentação para tudo o resto. Para tudo o resto. Com certeza. Eu tive quando eu estava trabalhando de CLT, eu tive um parceiro de trabalho, ele era super sociável. E eu sempre fui muito reservada. Eu nunca fui esse tipo de pessoa que falava com todo mundo, né? Daí ele virou para mim e falou assim: olha, Tati, eu vou te ensinar. Daí a gente foi até o cafezinho, ele dava bom dia para todo mundo, até para os passarinhos, para as flores, para todo mundo. A gente voltava. Daí no dia seguinte, ele falava bom dia, tudo bem? Daí ele voltava. No outro dia, bom dia, tudo bem? E aí, como é que tá? Como é que você tá? Daí as pessoas iam respondendo, e aos poucos, com o passar da semana, as pessoas perguntavam de volta: ah, eu tô bem, e você? Como é que você tá? Daí você vai aumentando isso, você vai ampliando, daí você vai estabelecer um relacionamento. Você percebe por que eu estou falando isso, né? Porque as pessoas querem fórmulas mágicas para poder lidar com as outras pessoas. Não existe. A coisa mais simples é você olhar no olho e você perguntar: e aí, você entendeu? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Ou, né? O que que eu posso contribuir com você? O que é que eu te Né? Eu acho, acrescento, não é? né? Então, Sabes, é muito louco isso, né? sabes que o fato, eu moro numa cidade relativamente pequena. Quer dizer, com os vossos números é uma coisinha minúscula, pronto, não é? Porque cidade não tem 20 mil habitantes, portanto estás a ver, não é?
E o morar numa cidade pequena tem uma grande vantagem, que é, agora com as máscaras não consigo fazer, mas que era, eu antigamente andava na rua a sorrir. Estás a ver? Assim, sorrir, bem disposta, porque não tinha razão nenhuma para estar mal disposta. Então, as reações das pessoas que se cruzavam comigo era muito engraçado, porque tu tinhas aquelas pessoas que olhavam para ti assim, tipo, o que é que ela sabe que eu não sei, não é? Tipo, gente esquisita que vai sorrir pela rua fora, não é? Na maionese, passa completamente, não é? Tinhas aquelas pessoas que olhavam e não tinham reação, simplesmente não tinham reação, e depois havia aquelas pessoas que passavam e face às células-inhas de espelho que a gente tem cá dentro, não é? Que olhavam e faziam assim, tipo, exagerado, não é? Tipo, porque fui apanhada em contramão. E é muito interessante, é muito interessante. E é outra das coisas que eu vou fazer, isso que continuo a fazer, que é, eu dou bom dia a toda a gente. Eu dou bom dia a também sou como o teu colega de trabalho. Eu dou bom dia a toda a gente. Mesmo aquelas pessoas que não me conhecem. E depois eu acho piada e é as pessoas olharem tipo, será que conheço? Não, ok, tá. Mas é um exercício muito simpático de espalhar boa energia. É muito interessante. Para quem nos está a ouvir e amanhã possa querer fazer um exercício diferente na rua e puder sair à rua, não é? Mais aí do que aqui, não é? Que faça essa experiência do... Olha, comece lá por isso. Porque quando acordar e abrir o olho, virar-se para o lado e dizer bom dia. Pode ser que seja um bom início de dia, um melhor início de dia. Porque funciona, sabe? Funciona. E as pessoas precisam disso cada vez mais, né? Nós estamos falando sobre interferências, né? Como as pessoas impactam em nossas vidas, e a gente pode impactar positivamente, simplesmente tendo esse tipo de ação simples, né? São ações simples, não tem muito segredo, não tem muita coisa, né? Você não precisa de muito. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de só da alma, né? E voltamos àquela história do bocado que falávamos há pouco, não é? Que as coisas provavelmente vão ter um preço, mas isto não tem valor. E essa diferença é absolutamente essencial para tudo na minha vida, que é eu saber que as coisas têm um preço, mas algumas não têm valor. E isso, que não tenham valor em termos de não ter mesmo valor ou não tenham valor calculável porque são tão importantes. E acho que é um pensamento interessante, eu agora olhei para as horas, acho que é um pensamento interessante para a gente deixar como pensamento final para as pessoas, que é perceberem se efetivamente eu tenho um preço na vida das outras ou se eu tenho valor na vida das outras pessoas. E isso faz a diferença. É a diferença. Não, com certeza, com certeza. E quando pensa assim, muitas pessoas gostam de pensar dessa forma assim, ó. Quando eu me for, né? Como que eu vou ser lembrado, né? O que as pessoas vão lembrar de mim? Faz esse exercício. Eu sei que às vezes é muito difícil. Você fala, poxa vida, é macabro, né? Você pensar assim. Mas é uma coisa que funciona para muita gente, né? Você fala, poxa vida, eu não quero ser lembrada como uma pessoa XYZ, vai, orgulhosa, carrancuda, aquela pessoa que não me ajudou em nada. Já pensou? Né? Então, faz esse exercício também, né? Que Eu daí você diria, vai eu diria melhorando. eu diria pior. Pior é tu partires para outra existência e ninguém ter que sentir a tua falta. Ai, meu Deus, nem fala, nem fala. Não, já batemos na madeira. Mas não é? Eu acho que é mais do que eu deixar um legado de ser isto, aquilo e aquilo outro. Eu dizia isto outro dia num funeral que foi com a minha filha. Que é, o triste é não ser tão triste. Ai, meu Deus. Coisa. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. É mesmo. Ai, E pronto, e é só tudo isto. Não é? é. E é só tudo isto. Pior que é verdade. Muito Então bem. tá bom, minha flor. Eu acho que isso é tudo, né? É. É só tudo isso, né? Espero que a gente consiga ter contribuído para que vocês que estão nos ouvindo consigam ter relacionamentos melhores, para que você consiga tudo aquilo que você quer, né? E consiga trazer todas as pessoas que você ama junto com você,
né? Quanto mais você se orgulha de você e você faz por você, mais as pessoas vêm junto com a gente, né? Eu acho que isso é uma corrente que é um tudo quanto automático acontecer isso, né? Totalmente, totalmente. E vá. E voltamos para a semana. E voltamos para a semana que vem. Então tá bom, minha Flor. Mais Próxima uma vez, obrigada quinta-feira. pelo apoio. Obrigada, minha Flor Obrigada. linda. Obrigado, obrigado. Voltamos para a semana, quinta-feira, 4 da tarde no Brasil, 7 da tarde em Portugal. Conversas Isso. como é que intercontinentais. Para me lembrar. Isso, intercontinental. Muito bom, muito bom. Vá. Beijo Né? grande. Portem-se mal. Tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho.